Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto SEDUC em Ação 2021. Eu sou a professora Joanede Xavier e a nossa aula de hoje é sobre exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Bom, esse conteúdo é muito importante para vocês, estudantes da terceira série do ensino médio. Vamos lá? De olho aqui comigo. Então, nós estamos aqui hoje para explorar os recursos ortográficos e morfossintáticos. Que isso, Janede? Que palavrão é esse, né? Ortográfico, tudo bem, vem de ortografia, né? De registro, de escrita. Mas e essa coisa aí de morfossintáticos? Bom, morfo é forma. Não é? É formação, é o nascimento da palavra. Ela nasce o quê? Nasce verbo, não é verdade? Ou ela nasce um adjetivo, nasce um substantivo, nasce uma conjunção, nasce um pronome, nasce um advérbio. Então, isso é morfo. Eu estou falando da morfologia, da forma, da origem, do nascimento. Bom, mas e esse outro pedacinho aí, sintáticos? O que é isso? A sintaxe, se a morfologia trata do nascimento de cada palavra, da origem, da formação, como ela foi formada, e ela nasce o quê? Ela nasce verbo? Sim, ok. A morfologia trata disso. E a sintaxe? A sintaxe trata exatamente do papel que esse substantivo, que esse verbo, que esse pronome, que esse artigo desempenha na vida útil dos discursos que circulam na sociedade. Mas como assim, Janede? É porque o substantivo, por exemplo, eu posso dizer assim, olha, o papel caiu. O substantivo papel, nesse contexto, nesse discurso que eu acabei de elaborar, a palavra papel, ela assume o papel de quê? O papel de sujeito. Ela é o sujeito desse processo discursivo. Mas, se eu disser assim, comprei o papel, opa! Agora, o mesmo substantivo papel, ele passa a desempenhar um outro papel. E que papel é esse? De objeto, de complemento do verbo. Então, quando falamos em sintaxe, estamos falando nos papéis, os papéis que as classes gramaticais ocupam nos discursos, nos contextos, nas situações comunicativas. E para trabalhar isso, logicamente, existe um ponto de partida, que é o quê? É o descritor do SAEB que diz assim, é o descritor 19. Ele diz, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintático. Agora, não é nenhuma novidade para você esse palavrão que está aí no descritor, não é mesmo? Morfossintático seria aí o que, Joanede? O que eu acabei de dizer é pegar uma classe gramatical, olhar para essa classe dentro do texto, dentro da situação comunicativa e sentir e compreender, e perceber, e identificar que papel essa classe assume dentro desse contexto, não é verdade? Vamos estudar, vamos que vamos. Comigo na tela, você acompanha eu dizendo que as escolhas que fazemos para a elaboração de um texto respondem às intenções discursivas específicas. Então, assim, quem escreve, quem fala, ele está exatamente escolhendo palavras
escolhendo expressões que vão desempenhar papéis específicos para as intenções comunicativas, sejam escolhas de palavras, sejam escolhas de estruturas morfológicas ou sintáticas. Assim, não é por acaso que em certos textos o autor opta por períodos mais curtos, por exemplo. Eu vou escrever períodos mais curtos para dar um efeito de velocidade. Uma outra questão também, que não somente a velocidade, aqui eu trouxe a questão, eu vou escolher períodos curtinhos, frases curtas. Para quê? Para gerar uma ideia de velocidade, mas não somente isso. Hoje nós temos declaradamente uma modalidade de escrita, de fala, que é a comunicação simples. E a comunicação simples, ela tende verdadeiramente, como diz a palavra, simplificar. Então, por isso, a opção por frases curtas, para quê? E além de curtas, é também um vocabulário, uma escolha lexical mais simples. Para quê? Para democratizar a compreensão dessa informação. Essa é a bandeira levantada, é a nova modalidade da comunicação no meio empresarial, nas universidades, nas instituições públicas, os comunicados que nós sabemos que são de vários interesses, de vários interlocutores, nós precisamos buscar isso. Então, além de períodos curtos, de frases curtas, gerar velocidade, também gera clareza. Bom, ou então pode optar por inversões. Então, eu não coloco aquela sequência, né? Sujeito, verbo, seu complemento. Eu posso fazer inversões na estrutura do período, na estrutura da frase. Mas essas inversões de segmentos, elas surtem qual efeito? Um deles, por exemplo, é o de estranhamento, é o de impacto. Então, eu quero impactar, eu quero encantar o meu leitor, o meu receptor, e eu faço as inversões exatamente para tornar a mensagem mais bonita. E é claro que contraria o primeiro caso, que é a clareza, que é a objetividade, que é a simplicidade, tá? Mas aí depende da situação comunicativa na qual eu estou inserida. Então, é importante observar que, mais do que identificar a estrutura sintática apresentada, é necessário que você saiba e que você tenha noção dos efeitos que essas estruturas trazem para o processo da comunicação. Com este descritor, então, pretende-se avaliar a habilidade de um estudante, identificar o efeito de sentido que decorre dessas variações relativas aos padrões gramaticais da língua. E agora, um momento muito bom. Olha aqui, vem aqui comigo, vamos lá. Nós vamos agora exercitar. Olha que coisa bacana. Praticar. Então, comigo na tela, de olho, ouçam. Você não entende nada. Quando eu chego em casa, nada me consola. Você está sempre aflita, lágrimas nos olhos, de cortar cebola. Você é tão bonita. Você traz a Coca-Cola, eu tomo. Você bota a mesa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como. Você não está entendendo quase nada do que eu digo. Eu quero ir-me embora, eu quero dar o fora. E quero que você venha comigo, e quero que você venha comigo. Eu me sinto, eu fumo, eu me sento, eu fumo, eu como. Eu não aguento, você está tão curtida, eu quero tocar fogo neste apartamento, você não acredita. Traz meu café com suíta, eu tomo. Bota a sobremesa, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como. Você tem que saber que eu quero correr, mundo, correr perigo, eu quero ir embora, eu quero dar o fora, eu quero que você venha comigo, e vai repetindo esse verso, porque nós sabemos que isso é do Caetano Veloso e trata-se de uma canção.
Esse texto, vocês perceberam, entre outras repetições, entre outras, porque tem muitas, para provocar musicalidade, mas a repetição do verbo querer, que eu marquei aí, eu quero, eu quero, eu quero, nós sabemos que, analisando aí, a estratégia que o Caetano utilizou para a escrita desse texto, né? Essa repetição lexical, repetição da palavra, do verbo querer, com o propósito de reforçar a expressão de um desejo. Então, eu quero, eu quero, eu quero, isso traduz-se numa intensidade do desejo dele revelada aqui, através ou por meio da repetição. Assim, a função textual do recurso em foco deve ser identificada, sabendo diferenciá-la de outras que também seriam possíveis pelo uso do mesmo recurso expressivo. A competência de investigar as diferentes funções textuais utilizadas pelo autor com certeza deve ser desenvolvida. Vamos exemplificar mais um pouquinho comigo na tela? O macaco perante o juiz de direito. Triste fim de Policarpo Quaresma. Provavelmente você já tenha lido esse romance, não é verdade? Só um trechinho dele. Andava um bando de macacos em troça, pulando de árvore em árvore nas bordas de uma grota. Eis senão quando um deles vê no fundo uma onça que lá caíra. Os macacos se enternecem e resolvem salvá-la. Para isso, arrancaram cipós, emendaram-nos bem, amarraram a corda assim feita à cintura de cada um deles e atiraram uma das pontas à onça. Com o esforço reunido de todos, conseguiram içá-la e logo se desamarraram, fugindo. Um deles, porém, não pôde fazer a tempo e a onça segurou-o imediatamente. Compadre macaco, disse ela, tenha paciência, estou com fome e você vai fazer-me o favor de deixar-se comer. O macaco rogou, instou, chorou, mas a onça parecia inflexível. Simão, então, lembrou que a demanda fosse resolvida pelo juiz de direito. Foram a ele o macaco sempre agarrado pela onça. É juiz de direito entre os animais o jabuti, cujas audiências são dadas à borda dos rios, colocando-se ele em cima de uma pedra. Os dois chegaram e o macaco expôs as suas razões. O jabuti ouviu e, no fim, ordenou: bata palmas. Apesar de seguro pela onça, o macaco pôde a si mesmo bater palmas. Chegou a vez da onça, também expôs suas razões e motivos. Bata palmas. A onça não teve remédio senão largar o macaco, que escapou, e também o juiz se atirando na água. No trecho, rogou, instou, chorou, o emprego dos verbos indica gradação de ideias. Olha que bacana! Ele vai usar de forma consciente os recursos da língua, os verbos rogar, instar e chorar, exatamente para dar a ideia de gradação. Fala para mim se isso não é bacana. Dicas de Jojo, você vai aqui revisar as classes de palavras, reconhecer os recursos ortográficos, morfossintáticos nos textos de diversos gêneros e ler textos de diversos gêneros, identificando o efeito de sentido decorrente dessas variações. Olhem, muito obrigada, galera. Fiquem ligadinhos. Amanhã teremos aula para vocês, estudantes da 3ª série do ensino médio, aqui na TBC. Até a próxima, galerinha. Forte abraço. É nóis!